Então, gente, hoje a gente vai para o último módulo. Deixa eu só abrir o de ontem, que teve um pedacinho de ontem que a gente não chegou a trabalhar ainda. Eu estava aqui conversando e não organizei minhas janelas, aí eu vou organizar. Então, a ideia é hoje a gente encerrar o módulo já falando um pouco mais da etapa que eu estou chamando de controle, mas que, na verdade, a ideia é que a gente discuta na prática como é que a gente faz um plano de comunicação e como é que a gente avalia se está dando certo, né? Então, projetar aqui a tela, deixa eu achar aqui. Eu estava falando um pouco desses planos de conteúdo, tudo, era onde a gente estava parando, né? Então, só a continuaçãozinha um pouco da aula de ontem, né? Do que a gente estava falando, eu queria reforçar um pouquinho a questão de estratégia de escuta social, né? Então, é uma coisa que eu também não vou perder muito, não vou gastar muito tempo falando sobre isso, se trata um pouco mais de botar isso no radar de vocês, porque é uma coisa que geralmente passa batido, né? A questão da escuta social, porque quando a gente fala muito de plano de marketing, de executar algum tipo de planejamento de marketing, em mídias digitais, é muito comum que o nosso foco esteja no que a gente vai dizer, no que a gente vai falar, nos conteúdos que a gente vai criar, nas plataformas em que a gente vai estar presente, o que a gente vai estar publicando. E, na verdade, eu argumentaria que o primeiro passo de marketing digital, na verdade, antes até de você começar a elaborar um plano de presença, seria você começar um processo de escuta social. E ele deve permanecer acontecendo paralelo durante todo o processo de elaboração da comunicação digital. O que é a escuta social? É você saber ouvir, né? Então, geralmente, saber ouvir, de maneira geral, saber ouvir é mais importante até do que saber falar, né? E eu digo isso não só da boca para fora, dizendo assim, que você tem que aprender a ouvir o seu público, a entendê-lo, normalmente as pessoas falam isso, e isso é verdade, mas eu diria até no nível, até de como você vai executar as ações de comunicação social, de comunicação digital, desculpe, da sua organização. Você aprende muito com o seu público como ele se comunica. Você aprende práticas, você ajusta o seu conteúdo a situações, a reações que as pessoas têm, né? Então, você consegue, e a gente tinha falado um pouco isso, até a partir do que a gente estava discutindo nos últimos 3 encontros. Hoje eu estava conversando com uma professora do curso também, Carol, que acho que ela já deu um módulo para vocês, né? E a gente estava mencionando um pouco assim, um dos desafios, e que muitas vezes esse próprio projeto, a tentativa de formar redes, né, de colocar as várias organizações aí é, é, de jornalismo do Norte e Nordeste em contato, informação de troca de experiências, de parcerias, né, entre as organizações, vai um pouco de você tentar, como é que eu vou dizer? De você tentar entender o que são coisas em comum, né? Desafios em comum, práticas que podem ser adotadas em comum. Mas o grande desafio que a gente tem quando a gente vai trabalhar um projeto desses são as especificidades, né? A gente estava conversando ontem no final do encontro, justamente essa questão assim de como é que em cada uma das cidades, em cada um dos estados, em cada um dos perfis de público você vai ter uma situação absurda, ligeiramente ou drasticamente diferente, né? Então, não tem uma fórmula mágica, a gente falou isso, então a melhor maneira de você entender um pouco a tua situação específica é você ter uma escuta social, em que você ativamente vai monitorar, ouvir o público, acompanhar, né, e tentar aprender, o importante da escuta social é que não é simplesmente estar ligado, né, porque é uma coisa que muitas vezes já se faz, né, não, a pessoa tenta,
que fica cuidando com o que está acontecendo, que fica acompanhando as mídias sociais. A escuta social, ela envolve um método, tá? É você ter sistematicamente uma preocupação de reservar um tempo para fazer esse monitoramento, registrar as coisas, as percepções que acontecem, identificar locais-chave que você tem que estar monitorando e periodicamente ter esse hábito de ir lá acompanhar, né, fazer algum tipo de métrica de repente, né, e especialmente refletir dentro da organização, você ter periodicamente esse tempo para que todo mundo, principalmente se você tem uma equipe, né, que a equipe se reúna com o objetivo de refletir sobre o que ela está ouvindo e tentar montar uma estratégia de aproveitar, né, a partir desse cenário, oportunidades que vão aparecendo, identificar tendências, né? Então, eu falo muito isso, assim, muitas vezes a gente está muito preocupado em achar manuais de mídia digital e ler livros e fazer cursos, e aí a pessoa vai te dar a fórmula, né? Ela vai te ensinar o que já foi testado e aprovado. Massa, importante, mas eu diria que muito do que a gente vai aprendendo muito de saber escutar e de saber se adaptar, tá? O trabalho de escuta social, geralmente, ele envolve, particularmente, o que a gente chama de monitoramento, né? Que é a parte mais proativa da escuta social. Então, ela envolve pesquisa em redes sociais, tentando identificar, entender o público, identificar sobre o que ele está falando e entender a reputação da organização. Então, você tem existem várias formas de você fazer monitoramento, mas tem três que eu vou destacar. A primeira delas é você conseguir, a partir das reações, dos movimentos que acontecem nos teus próprios perfis ou nos perfis de organizações que têm algum tipo de interface com a sua, que são semelhantes, concorrentes, alguma coisa assim, você identificar movimentos, você identificar os comentários das pessoas, as marcações que elas fazem, os compartilhamentos que elas fazem, né? Então, muitas vezes, só mantendo um trabalho de acompanhamento do que as pessoas vêm te dizer e sistematizando isso de alguma forma, você já tem um monitoramento que é super importante, né? Tanto um monitoramento que a gente chama de monitoramento meio bastardo, assim, que é, por exemplo, métricas como tráfego, como visualizações, até, novamente, o monitoramento de engajamento, por exemplo, tentando fazer uma leitura organizada dos comentários, né? Você pega lá um post que teve muita repercussão, ver todos os comentários que eles tiveram e tentar dar uma classificação, né? Quantos desses posts foram negativos, quantos foram positivos, qual é o apelo que eu estou identificando que as pessoas estão encontrando para reagir, para conversar, né? O segundo ponto, a segunda maneira de você fazer monitoramento também é o que a gente chama de monitoramento de reputação, né? É você acompanhar menções que são feitas à sua organização, tentar sempre pesquisar, né? Principalmente se você fala de plataformas sociais, mídias sociais, né? Pesquisar menções, pesquisar se a sua organização tem um nome mais distinto, fica um pouco mais fácil, né? Mas pesquisar algumas vezes em que alguém falou sobre você e que isso normalmente não apareceria, porque o cara que vem lá na tua página e comenta, você naturalmente vai identificar, né? Agora, o cara que comentou em outro lugar sobre você, né, não necessariamente, a não ser que você vá procurar ativamente. E essa gestão de reputação é importante, especialmente porque muitas vezes o posicionamento aquele de marca que a gente estava falando ontem, ele é muito dado não só pelo que a gente quer, mas pelo como as pessoas vão enquadrando a gente. A gente vai fazendo a gestão e vai ajustando a partir disso, né? A gente pode reagir antes que a gente tenha, por exemplo, algum problema de imagem, né? Porque as pessoas estão construindo alguma imagem negativa. A gente pode identificar pontos locais, vamos dizer assim, que há uma organização de uma reação negativa, de uma organização de uma perseguição à nossa organização, né, especialmente, e a gente consegue estar monitorando isso e se antecipando, né? E um terceiro tipo de monitoramento, que aí vai depender um pouco da plataforma que você está querendo fazer o acompanhamento, é aquele o velho e bom trending topics, né? Isso era uma coisa muito
muito forte no Twitter, né? Então, muitas plataformas, elas te permitem identificar temas que estão mais quentes, assim, que estão circulando mais. Então, você pode ver temas na sua região, ver temas dentro da sua área de atuação, né? Então, isso, reforço, vai depender muito da plataforma que você tem. Algumas plataformas, elas favorecem muito mais essa questão do trending, outras plataformas, você pode ser até um serviço pago, né? Tem que um pouco desenvolver essa experiência da plataforma. Na maioria dos casos, vocês pesquisando nos próprios guias das plataformas que eles têm para organizações, muitas vezes a Meta, TikTok eles têm várias páginas de guias para você aprender como é que você lida com a gestão de cada plataforma em si. E lá vai ter, eles têm muitas vezes alguns indicadores de métricas, né? Uma boa plataforma também para vocês analisarem trending é o Google Analytics, né? O Google Analytics é uma ferramenta fácil de usar e que você consegue ir lá o Google Analytics, desculpe, Analytics, no Google Trends, né? Então você consegue ir lá no Google e por região, por tempo, você consegue botar todas os parâmetros e você consegue identificar quais buscas estão sendo feitas, é, você consegue identificar quando momentos em que uma busca tem mais repercussão, né? E tá sempre meio preocupado em fazer esse monitoramento, vai te dar elementos não só para planejamento de conteúdo e de estratégia, mas vai te dar também elementos para que você consiga, com o tempo, entender esses movimentos do público, né? Por exemplo, assim, uh, você consegue... A gente estava comentando, até acho que foi na terça, sobre essa questão, assim, de como é que algumas plataformas elas funcionam melhor em determinados períodos ou não, né? Uma vez eu acompanhei um trabalho, por exemplo, que ele só ficava monitorando tráfego de sites de entretenimento a partir e relacionando num longo prazo com as oscilações da taxa de desemprego nos Estados Unidos, assim, identificando como é que, por exemplo, é claro que era um pesquisador americano lá, e com a passagem do tempo, ele estava pegando um escopo de tempo bem amplo, né? Mas ele estava identificando como é que é a oscilação da taxa de desemprego nos Estados Unidos, ele pegou muito aquele período de 2008 e 2009, né? Ela correspondia muito próximo do volume de tempo que as pessoas estavam passando em alguns sites de entretenimento e assim, por óbvio, né? Mas você consegue fazer essa mesma análise de maneira mais fina, né? Tentando identificar, por exemplo, assim, a gente fez muito esse tipo de leitura durante a pandemia, né? A pandemia mudou os hábitos das pessoas. A gente consegue no mesmo dia fazer um monitoramento e saber, ó, como é que a gente tem mais ou menos tráfego no final do dia, início do dia, quais são os horários que a gente consegue ter é, mais resultado, que tipo de temas funcionam melhor em tais dias da semana, né? Então, eu sei que tem particularidades, muitas vezes, assim, das próprias cidades, assim, dos horários, né, em que as pessoas circulam, que a gente pode identificar a partir desses monitoramentos, tá? É interessante também sempre identificar alguns canais de referência, que a gente chama, que são os canais de presença digital em que a organização vai favorecer para ouvir o público. Vejam, isso, depois a gente vai falar um pouquinho mais de plano hoje, mas quando eu falo, por exemplo, lá da presença digital e do papel de cada plataforma, quando eu digo assim, ó, você tem que decidir se você está no Instagram, e para que você está no Instagram? E no Twitter? Para que você está no Twitter? E aí no Facebook? Para que você está no Facebook? Frequentemente, novamente, a gente pensa no tipo de conteúdo que a gente vai publicar lá. Mas você tem que ter uma plataforma específica em que você diz assim, ó, quando eu quiser que as pessoas venham falar comigo, que elas vierem conversar, que elas vierem contribuir, que eu vou ouvir mais elas, eu prefiro que isso seja feito em tal plataforma, em plataforma X ou Y. Algumas plataformas, dependendo da organização, elas funcionam quase como um saque. Quando a pessoa ela tem alguma coisa para lhe dizer, é legal perguntar isso, né? Quando o seu público tem alguma coisa para te dizer, aonde ele vai?
né? Ele vai para sua página principal ou ele vai lá no seu Instagram comentar? Então você botou um conteúdo e aí vem um monte de comentário nada a ver porque as pessoas estão reclamando de uma outra coisa que elas tiram. Tipo assim, você dá um exemplo. Você vai lá no seu Instagram, tem o conteúdo publicado, a pessoa vai no comentário e diz: olha, eu estou tentando entrar na minha área de assinatura e está dando problema. Vocês sabem alguma coisa? Como é que eu resolvo esse problema da minha senha lá? Né? Eu sempre, a gente brinca muito do pessoal aqui do Diário de Pernambuco que tinha página que as pessoas ficavam tirando dúvida de, tipo, estilo helpdesk nos comentários das notícias, assim, e aí o pessoal tinha que monitorar para ficar dando ajuda lá. Então, é legal você começar a ter um canal de referência que é uma plataforma que você direciona. Olha, se você tem dúvida, vá lá para o nosso FAQ. Se você quiser dar uma sugestão, use o e-mail, né? E você identifica, bom, o e-mail, então, vai ser o canal principal. O Twitter vai ser um canal de diálogo, em que a gente vai estabelecer conversas dialógicas mesmo, de vai e vem, né? Ou é o Instagram, que a gente vai estimular que as pessoas comentem, falem e interajam com a gente através do Instagram, né? Por que eu estou dizendo de ter essa clareza? Justamente para você otimizar esse esforço, tá? Você ter o trabalho de responder às pessoas, ele é um trabalho que exige que você tenha alguém com um tempo voltado para isso. O tempo de resposta que você tem que dar para as pessoas muitas vezes tem que ser muito rápido, então você tem que ter alguém que uma pessoa fez um comentário e você consegue reagir num prazo relativamente curto. Então, geralmente envolve ter alguém dedicado a isso. E muitas vezes a gente não consegue dedicar esse tempo para todo o canal com a mesma energia, né? Ao mesmo tempo, determinados canais eles favorecem uma interação um pouco mais positiva, e como eu falei, mais dinâmica, dialógica mesmo, de pergunta-resposta, ação e reação, né? Enquanto que outros canais são um pouco mais dispersos, né? A gente estava falando até nesses dias de encontros aí, da diferença, por exemplo, do Twitter para o Instagram, né? E a gente agora está um momento meio de reorganização, assim, das mídias digitais, assim. Então, a gente não sabe ainda muito essa mídia de pautamento que o Twitter era, se vai aparecer algum substituto, né? Mas é bom monitorar porque, especialmente para você manter esse diálogo um pouco com o público formador de opinião, o Twitter era uma referência muito forte. Então, você, por exemplo, para monitoramento desses formadores de opinião, geralmente o Twitter era um lugar privilegiado. A gente está perdendo um pouco isso, né? Então, talvez a gente tenha que começar a se questionar, assim, qual é o canal privilegiado para formar com os formadores de opinião, com os líderes de comunidade, com as pessoas que são especialmente pessoas de interesse para a gente, né? E nesse sentido, dependendo do canal que você escolhe, você pode otimizar uma fala colaborativa, né, e reduzir o ruído. Por exemplo, uma pessoa que ela quer dar uma sugestão construtiva, ela vai dar essa sugestão de maneira muito melhor se ela tiver num canal exclusivo, que não tem ninguém lá sabotando, xingando, né? Então, muitas vezes, por exemplo, você manter uma interação mais legal, até, por exemplo, num canal, eu vejo muitas organizações de jornalismo independente que estão fazendo muita experiência interessante com o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp é uma maneira não só de você conseguir capilaridade, de fazer informação circular, mas ele pode ser uma área legal de você fazer conversas, enquetes. A própria Meta, ela tem tentado incrementar um pouco esse papel do WhatsApp, né? Do WhatsApp mais corporativo, não tanto ser apenas um canal de conversa entre amigos, mas que as empresas consigam transformar ele num canal estável de conversação, né? Então, muitas vezes o WhatsApp pode ser um lugar em que você pode ir lá e conversar com a pessoa de maneira um pouco mais privada e aí conseguir ter uma conversa um pouco mais produtiva. Ao mesmo tempo, eu reforço, o WhatsApp, a tendência do WhatsApp é que se você favorece é que ele demande bastante, porque você tem que monitorar, tem que moderar. Se você cria um grupo de WhatsApp, as pessoas começam e vira um grupo que as pessoas começam a postar coisas indevidas ali, né? Você vai ter tempo para monitorar, você vai ter tempo para moderar, né? Então, pode gerar um ruído que daqui a pouco tu tá cuidando mais de garantir que as pessoas não vão estar postando porcaria no WhatsApp do que você tá fazendo o que você deveria estar fazendo, né? Comunicando de uma maneira mais saudável ali, tá?
E, por fim, o engajamento, tá? A gente vai falar um pouquinho isso hoje também no plano, mas tem uma coisa que a gente, toda vez que você vai falar de comunicação digital, hoje a palavra da moda é engajamento, e eu sinto que se fala muito de engajamento, se fala muito de engajamento, mas muito pouco se define o que é engajamento. Se deixa claro o que que é esse engajamento que se está buscando tanto, né? Engajamento não tem muito segredo, tá? Você tem interações que a gente tem na mídia, né, nas mídias digitais, e engajamento é o que seria uma interação é, efetiva e observável, né? Então, ao invés de simplesmente você ter uma visualização, você tem uma pessoa que comentou, que compartilhou, que você, novamente, tem um sinal observável, né, a ação da pessoa, de que ela teve uma interação efetiva. Ela leu o conteúdo e ela reagiu ao conteúdo, o conteúdo impactou ela, né? Então, algumas plataformas elas favorecem mais esse engajamento. Foi um dos problemas, assim, um pouco que o Instagram, durante um tempo, ele começou a perder essa capacidade de engajamento, e depois eles tentaram incrementar um pouco, eles até começaram a variar o tipo de reação que você podia ter, né? O Facebook, desculpe. E você olha o Instagram ele é formatado, a interface dele é formatada para ter um engajamento super fácil e quantitativamente muito volumoso, né? Não só na curtida, mas no comentário. Mas nada se compara, por exemplo, com o que está acontecendo com o TikTok, né? O TikTok é uma ferramenta de engajamento. Ele é muito pensado para engajamento, para que as pessoas repliquem, compartilhem, repitam, né? Tem aquela coisa meio do meme no TikTok, né? Que as pessoas criam um template lá, de um modelo de, de alguma ação, e aí elas são muito imitadas, e aí tem muita menção, e tem muita citação. Então, também você pode ter uma estratégia que ela está buscando ativamente esse engajamento. Eu reforço especificamente o caso de organizações jornalísticas, porque o jornalismo, muitas vezes, ele falou sozinho, né? Principalmente no formato mais tradicional, né? Você entrega uma notícia para o público, ela está acabada. Você fez o trabalho de pesquisa, você fez o trabalho de produção da notícia, de redação lá, e você entrega e está acabado. E quando você publicou lá o jornal diário impresso, ele está entregue e vamos para a próxima, né? Então, tem uma relação muito estável e pronta, né, do jornalismo. Enquanto que, se você vai para esses formatos de jornalismo online que a gente está vendo hoje, o jornalismo está sendo construído, muitas vezes, durante a interação com o público. Eu ressalto bastante para vocês o formato de live, né? No formato de live, e percebam que muitos portais tradicionais estão adotando esse formato de live em escala, está dominando o formato. E uma das coisas que eu acho interessante é que o formato de live nem sempre é bem dominado, porque o formato de live ele depende muito de você estar reagindo ativamente, por exemplo, a um chat. Então, você vai ver essas lives do UOL, assim, enquanto está lá o colunista falando sobre alguma coisa, você tem o público reagindo e é dado um destaque para a reação do público através de algum tipo de formato como superchat ou alguma coisa assim. Então as pessoas falam e enquanto o colunista está falando vão destacando, né, em pop-ups assim as falas das pessoas. E geralmente você tem alguém, um profissional ali que tem um papel de uma espécie de moderador barra é, 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 gestor do chat que ele vai dizendo, então eu vou pegar aqui uma pergunta do ouvinte aqui que ele está falando, então você consegue dar muito claramente essa impressão de participação para o público, e o público tende a reagir muito bem a esse tipo de formato que favorece o engajamento, né? A gente estava, antes de começar a, aqui a gravação, falando sobre o exemplo de jornalismo esportivo, né? Como é que está explodindo muito essa questão do jornalismo meio entretenimento, mas esses caras estão dominando muito isso, assim, eles fazem lives de YouTube e eles se comportam muitas vezes, o cara faz uma live
de meia hora lá em cima de uma notícia, o time tal vai contratar um jogador. Será que é boato? E o cara faz meia hora, uma hora de live de conteúdo só dizendo, você acha que é verdade? Você acha que é mentira? Eles, eu não estou recomendando que você faça isso, mas o que eu estou pensando num exemplo de como eles manipulam essa participação para gerar um conteúdo, né? E que muitas vezes o conteúdo é o próprio público, né? O cara está soltando uma notícia e o conteúdo ali é a discussão que as pessoas estão fazendo em cima do conteúdo, né? E, e muitas vezes, inclusive, o papel nessas lives, novamente, é menos o do jornalista que faz a notícia e mais o de um gestor de comunidade, né? Muitas vezes, né? Estamos aqui liderando uma comunidade. Eu recomendo sempre que vocês deem uma olhada, principalmente nessas plataformas que tem muito mais, que são mais experimentais nisso, né? Tem muito jornalista trabalhando no Twitch, por exemplo, no próprio YouTube um pouco, mas o Twitch é uma plataforma de vídeo bem experimental, assim, e tem gente que lida muito com essa... tem um comunicador que, inclusive, é jornalista e que ele explodiu no ano passado, que é o Casimiro. No ano passado, não, no ano retrasado, Casimiro, né? Que também ele trabalha com marketing, trabalha com jornalismo esportivo, tudo. E ele basicamente, ele é bem jovem, assim, né? Um menino, deve ter uns 20 e poucos anos ali, e ele explodiu muito fazendo esse amálgama entre a linguagem jornalística e essa linguagem de gamer, de pessoal que fica jogando videogame em canais de YouTube e de Twitch, né? E ele trabalha muito como esse motivador da comunidade. Ele lida muito bem com esse chat, né? Que fica o tempo inteiro ali falando. Então, ele tem um público cativo. O engajamento ele vai dar isso para vocês. Ele vai dar um público cativo. Ele vai dar. Se vocês quiserem um exemplo que eu acho que sou um pouco mais jornalístico de quem anda fazendo relativamente bem isso, é aquele canal GGN do Luiz Nassif, né? O Luiz Nassif é um jornalista tradicional, ele vem de um histórico tradicional de jornalismo de TV, de jornalismo impresso, né? E ele, quando ele se torna independente, ele ele monta essa rede GGN no YouTube e começa a produzir conteúdo ali. E se você pegar qualquer live dele, ele tá fazendo live todos os dias, né? Você pode ver que ele tem uma equipe lá que está sempre muito acompanhando, e é uma equipe enxuta, né? Uma empresa familiar, né? O canal dele lá. Mas eles estão sempre trabalhando muito essa interação do público via chat, né? Então, é uma maneira de você pegar uma plataforma que tem muito mais oportunidade de engajamento e trabalhar o conteúdo ali naquele formato dessa maneira. E aí, principalmente, isso também, o engajamento ele vai gerar algumas oportunidades, voltei aqui, ele vai gerar algumas oportunidades, inclusive, de sustentabilidade, né? É esse público cativo que está ali engajando, que vai contribuir. É uma contribuição que muitas vezes não é muito grande, mas que vai ajudando através do superchat, né? O cara que paga para ter a fala dele em destaque. Ou é ali que você vai fazer aquela campanha, ali naquela conversa, naquela interação direta da comunidade, é que você vai fazer suas campanhas para que as pessoas se tornem apoiadores, para que as pessoas assinem algum tipo de financiamento coletivo. Então, muitas vezes a estratégia de canal voltada para engajamento, ela é menos uma estratégia de você incrementar o conteúdo e é mais uma estratégia de se aproximar do público com o objetivo de aumentar a sua percepção de valor, porque o público valoriza essa participação e, portanto, conseguir transformar isso num apoio financeiro, né? Eu recomendaria bastante que vocês dessem uma olhada nesse exemplo do canal GGN, porque eu acho interessante o modelo que ele usa de participação do público. Ele faz o trabalho jornalístico, ele faz o trabalho de comentário político, econômico, ele faz as entrevistas, mas ele consegue integrar nelas muito o engajamento via chat, né? Que é e usando as ferramentas do YouTube, né? Especialmente a questão do superchat, né? O engajamento ele não deve ser forçado. Também é outra coisa que me dá meio angústia de como é que as pessoas frequentemente recorrem a formas de engajamento forçado, né? Prefira sempre dar incentivo sutil e autêntico para o engajamento e evitar aquelas soluções meio forçadas. O que eu estou chamando aqui de engajamento forçado? É você dizer o seguinte,
Marque o seu amigo aqui, né? Assine o canal e concorra a determinado brinde, a determinado prêmio, né? Então, assim, você estabelece uma relação de ação e recompensa muito objetiva, e isso faz com que você muitas vezes perca essa espontaneidade e autenticidade, e é um engajamento que é falso, né? É um engajamento que, se você tira a recompensa, ele não acontece. Então, você meio que não tem uma métrica interessante de engajamento a partir disso, né? Então, o engajamento melhor, que vai gerar, que vai ser espontâneo, ele geralmente vem de alguma ação ou de criatividade, né? Você tem algum formato interessante que as pessoas reagem, são surpreendidas, mas principalmente pertinência, né? Se tem um assunto que interessa as pessoas, que de relevante, é relevante para elas, a tendência é que o engajamento vai vir naturalmente, tá certo? Eu vou que tipo de táticas de engajamento a gente costuma ter, assim, só para a gente fazer um encerramento desse assunto de ontem, né? Que senão daqui a pouco a gente já está na metade, eu tô ainda no assunto de ontem, né? A gente tem o que a gente chama de chamados à ação, né? Você tem algum tipo de literal chamado, assim, contribua, vá, confira, conheça, né? Você usando imperativos e estimulando as pessoas a executarem uma ação bem desenhada, assim. É, vá até o nosso, a nossa página e assine a nossa newsletter, né? Você dando essas, entre aspas, ordens imperativas, você consegue muitas vezes ter uma medida de engajamento interessante. Enquetes e perguntas são maneiras óbvias de você estimular engajamento, né? Conteúdos em vídeos e lives, que eu já comentei. Contar histórias é uma maneira, muitas vezes, de você ter um engajamento, principalmente quando tem um apelo emocional, né? Estabelecer relações com a realidade do público, utilizar ênfase e destaques. Isso é uma coisa bem interessante, principalmente se vocês aprendem um pouco a usar destaques de texto, assim, né? Com uso de... Dependendo da maneira como o estilo do teu escrito está colocado, você pode usar uso de maiúsculas, pontuação, tudo. Mas é muito essa maneira de você ter algumas frases de efeito, negritos, né? Então você consegue muitas vezes dar um destaque. Vocês podem ver que em alguns sites está se usando cada vez mais aquela questão do destaque sobretaxado, né, no conteúdo, que você tem um textão, mas tem algumas frases que elas são destacadas no texto, não como uma chamada, mas no texto, como se elas tivessem, você passado uma, como é que é, uma caneta destaque, assim, né? Então é uma maneira de você ter pontos mais de apelo maior do texto destacados, assim. Então, isso muitas vezes reforça o engajamento. E, obviamente, escolher a plataforma certa, né? Como eu falei, algumas plataformas favorecem um pouco mais a interação. Aí deixa eu só passar aqui para a parte final aqui, que essa eu vou só encerrar e especialmente tentar um pouco fazer o apanhado de tudo que a gente falou até agora no sentido prático do plano, tá? A gente vai chamar um pouco da parte aí de controle. O plano de comunicação digital, então. Vejam, a gente falou de estratégia, de contexto, né, de cenário, de estratégia, de tática. Na prática, como é que eu aplico isso? Então, a gente tem uma prática de planejamento. Você, como eu falei lá no primeiro encontro, planejamento é preditivo, então você traça um cenário futuro e prevê como é que você vai agir naquele cenário, para que você não tenha uma atividade muito reativa, não esteja só tapando buraco, né? E aí, nesse sentido, muitas vezes tem muita confusão, porque a gente tem vários tipos de plano de marketing. A gente fala, vamos fazer um plano de marketing digital, né? Mas quando eu começo a olhar o que que as pessoas chamam de plano de marketing, a gente que é professor e é mais chato com conceito, a gente fica dizendo, isso aí não é um plano de marketing, isso aí é um plano de comunicação, isso aí não é um plano de comunicação, isso é um plano de mídias sociais, né? Eu só queria diferenciar um pouquinho. Tem diversos tipos de planos feitos por diferentes pessoas, diferentes situações, diferentes organizações. Para simplificar um pouco, eu só vou destacar o seguinte: existe o que a gente chama do plano de marketing.
O plano de marketing é da organização, tá? Ele é um plano de modelo de negócio que ele vai além da comunicação. Então, ele vai pensar muito na sustentabilidade financeira, e eu recomendo que vocês façam, é o primeiro plano que vocês têm que ter feito, né? A gente estava falando, o nome plano de marketing talvez não se aplique em muitas situações, porque muitas vezes a galera faz um plano de produto, faz um planejamento estratégico da empresa, né? Vai chamar de outros nomes, mas basicamente é isso, assim. No plano de marketing, você coloca as diretrizes maiores e ele envolve compromissos maiores de longo prazo, de razão de ser da organização. O plano de presença digital é geralmente um plano de mídias digitais que ele acontece ou quando você está iniciando uma organização do zero, então ela não existe na internet, e você diz, beleza, a partir de agora começaremos a existir. E aí você tem que desenhar onde você vai estar e como você vai estar, então você vai montar uma lista, é como se fosse um kit básico de mídia que você vai montar, ou, em outro caso, um plano de presença digital pode ser quando você vai revisar uma organização. Então, você pega uma organização que tem presença digital, mas ela está meio desorganizada, está meio caótica, e você diz, beleza, vamos fazer um freio de arrumação e vamos montar um plano de presença digital novo, né? Então, o plano de presença digital ele acontece mais esporadicamente, né? Ele é um plano estratégico que envolve ciclos maiores e ele envolve basicamente esse desenho onde eu vou estar, o que eu vou estar fazendo o que em cada lugar, né? Aí tem o plano de comunicação, ou plano de comunicação digital, que aí seria um plano cíclico do que você vai estar fazendo nas mídias digitais num período X, Y, né? 6 meses. Eu recomendo sempre 6 meses, né? Assim, no segundo semestre de 2023, qual é o nosso plano? Então, você identifica datas-chave, identifica objetivos-chave, e você decide como você vai operar nesse período, né? É um pouco o que eu vou focar hoje aqui. E, por fim, algumas vezes você vê as pessoas citando planos de mídias sociais, que seria um plano de comunicação específico para mídias sociais. Geralmente ele acontece numa organização maior e eles sentem uma necessidade de fazer um planejamento específico para mídias sociais, tá? Então, é só para mencionar um pouco, porque muitas vezes as pessoas tratam isso tudo como sinônimos, né? E é interessante a gente ver. Antes da gente começar, só é uma coisa até que o pessoal me perguntou outro dia num outro curso, né? Quem faz o plano, né? É, quem é que organiza o plano? Porque muitas vezes a gente fala do plano meio no abstrato, assim, tem que planejar. Beleza, então eu quero planejar. Como é que eu começo? Quem faz, né? Então, depende um pouco do tamanho da organização, mas geralmente, a primeira coisa que eu digo, planejamento é uma coisa de gestor, tá? Então, parte de quem... É um processo de tomada de decisão, então ele tem que ser feito por quem toma decisões ou por quem ganhou essa autonomia para tomar as decisões, tá? Então, são planejamentos estratégicos, eles precisam de um gestor. Então, o gestor ele pode montar uma equipe e dizer, ó, a gente vai montar uma equipe aqui para fazer o plano, então a gente vai se reunir durante um período com reuniões marcadas, com o objetivo de planejamento, a gente vai estabelecer um projeto e vai desenhar esse projeto e fazer, tá? É, em algumas organizações, o plano de comunicação pode ser feito internamente, pela própria equipe. Em outras organizações, você contrata alguém para fazer o plano, pode ser externo, uma consultoria de marketing, um profissional freelancer, né? Especialmente quando você precisa montar um plano de presença digital, você pode contratar alguém especializado que vai dar essa consultoria, vai fazer uma auditoria e vai dar uma consultoria, né? Muito do que a gente está falando aqui de processo de consolidação das organizações, obviamente vai envolver uma situação de organizações que vão ter que fazer isso de forma interna mesmo. Então, o que eu recomendo é que vocês realmente atribuam uma responsabilidade para alguém da equipe de montar um plano inicial, apresentar esse plano para a equipe e a equipe colaborativamente ajudar a aperfeiçoar, né? A melhorar ou não, mas pode ser o ideal é que uma equipe que vai fazer o planejamento seja uma equipe relativamente mais enxuta, né? 2 ou 3 pessoas que consigam ter mais essa capacidade operacional e de decisão, tá? Então, e é um processo muito, muito intuitivo no primeiro momento, de você só estabelecer etapas para esse projeto de elaborar o plano e ir resolvendo um problema por vez, até que você chega
num material final que você consiga tornar ele apresentável, né? E aí, o resto da equipe vai executar o plano, né? Se você faz o plano direitinho, todo mundo que compõe a equipe executa aquele planejamento. Mas o ato de planejamento ele é um ato como é que eu vou dizer? De tomada de decisão, então, idealmente, ele se dá num nível de gestão, tá? Vamos lá, a gente tem 5 etapas fundamentais de planejamento que eu vou passar elas de maneira bem rápida e resgatando um pouco o que a gente falou nos encontros passados, tá? Que são as etapas de diagnóstico, objetivos, estratégias, táticas e avaliação. Então, a gente começa fazendo uma análise do cenário, entendendo qual é o desafio, entendendo onde é que a gente se insere. A partir da identificação de oportunidades e ameaças, a gente identifica objetivos, né? Declara objetivos para o planejamento. Aí a gente começa a responder como a gente vai atender esses objetivos. Primeiro, no nível estratégico, montando algumas diretrizes. Depois, no nível tático, que já é atribuindo tarefas para pessoas específicas em tempos específicos. E aí, ao final do ciclo do planejamento, a gente faz uma avaliação para saber se deu certo e aprender alguma coisa que a gente vai usar no próximo ciclo, no próximo planejamento, né? É importante sempre marcar que todo planejamento, especialmente uma lógica essencial de marketing, tem que ter objetivo, tem que ter avaliação de objetivo, tá? Estabelecer objetivos existe não só para você ter foco e direcionamento, mas existe também para você conseguir saber se você está certo, saber se está dando certo, tá? Se você não tem um objetivo, e um objetivo que você possa responder, estou atingindo, sim ou não? Muitas vezes as pessoas colocam objetivos que são muito abstratos, né? Ah, o objetivo da minha organização é produzir um jornalismo de qualidade, né? É abstrato, é vago, sabe? A resposta provavelmente vai ser sim, né? Quando a gente fala de objetivos, a gente diz assim, ah, a gente quer aumentar num prazo X, em tantos por cento, o número, o tráfego de pessoas no nosso site. Isso é um objetivo que lá no final desse ciclo você pode dizer, a gente aumentou o que a gente previa a circulação do nosso site, sim ou não? Você pode responder de maneira muito objetiva. Sim, conseguimos atingir esse objetivo. Pronto. E aí você reflete sobre esses objetivos na avaliação. Onde a gente acertou? Onde a gente errou? Tá? É super importante esse senso pragmático, tá? Lembre um pouco que eu falei, assim, a grande contribuição do marketing da profissionalização, um pouco da, da, dos negócios, foi justamente de dar foco, de organizar, de dar um propósito competitivo, né? Porque antigamente era comum que as empresas fizessem coisas que elas nem sabiam por que elas estavam fazendo. Eu não sei se algum de vocês um dia pretende com a organização, ou já trabalhou, mas com publicidade, né? Que eu digo no sentido de pagar publicidade para promover o portal, promover alguma coisa. E aí, muitas vezes, todo mundo que vai trabalhar com publicidade diz assim, ah, eu vou trabalhar com publicidade porque eu quero crescer. Sim, mas por que que você vai fazer publicidade? Ah, porque publicidade é importante para crescer. As pessoas, elas entram num raciocínio circular que se você pressionar a pessoa, você percebe que o objetivo da publicidade é fazer publicidade. A pessoa não sabe por que que ela está fazendo publicidade, ela não sabe o que que a publicidade contribui, né? Então, começa a gastar dinheiro e não sabe por quê. A gente, uma vez, estava ajudando uma professora com um curso lá da universidade e ela fazia anos que ela estava gastando dinheiro promovendo esse curso na publicidade, com publicidade em mídias sociais, no Facebook, no Instagram, e aí eu fui dar uma olhada, né, porque ela fazia meio sem entender, sem saber. Eu fui dar uma olhada nos resultados que o Facebook estava dando para ela, e ela estava fazendo publicidade para um monte de gente na Indonésia. Ela não direcionava muito bem lá, ela não tinha um argumento muito bem, e aí repercutia para um público que nunca ia fazer o curso dela. Então ela estava pagando por impressões que não serviam para nada para ela, né? Então, não é só uma questão de desconhecimento da plataforma, é uma questão de não tá muito com o sentido de objetivo, né? Então, estabelecer o objetivo é fundamental, né? E aí, avaliando o objetivo, a gente consegue ter esse pragmatismo, tá? Então, vamos por etapas. A primeira etapa, como a gente falou, é a etapa de diagnóstico. Por sua vez, a etapa de diagnóstico, ela geralmente vai envolver 3
pilares, né? Pode ser um pouco mais complexa, menos complexa, mas eu acho que o mínimo são 3 pilares. Uma análise interna e uma análise externa dividida em 2 áreas, uma análise de público e uma análise de cenário, tá? Então, o diagnóstico de ambiente interno, ele justamente vai ser essa auditoria do que a organização é, de quais são as forças e fraquezas, aquela definição de proposta de valor que eu falei no segundo encontro, e alguma identificação de recursos-chave que a organização consegue imobilizar, tá? Lembrem que eu falei recursos financeiros, mas principalmente recursos humanos, stakeholders, né, que a gente chama, então, parceiros que a gente pode usar, com os quais a gente pode contar, determinados recursos, inclusive de canais mesmo, que a gente consegue utilizar, e assim por diante, tá? Então, esse diagnóstico interno, ele é uma espécie de autoavaliação para ver o que a gente consegue ou não fazer, e precisa ser bastante realista, né? Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade com, por exemplo, análise de forças e fraquezas, né? Principalmente quando a gente está envolvido pessoalmente na nossa organização, a gente tende a ser mais complacente, ser mais otimista, né? Vai depender um pouco, a gente tem um pouquinho de receio, muitas vezes, de fazer a autocrítica, né? E é importante identificar um pouco forças e fraquezas, mas principalmente as fraquezas como obstáculos que a gente tem que superar, né? Coisas não só que a gente tem que melhorar, mas coisas que durante a comunicação a gente sabe que podem trazer algum tipo de dificuldade, né? E as forças é o que a gente otimiza, justamente o que a gente vai usar para crescer, para aproveitar maior, né? Melhor, né? Aí o diagnóstico externo, como eu falei, ele é composto por 2 partes, né? Primeiro, uma definição de público-alvo, é outra coisa que a gente falou lá, que é um princípio original do marketing, né? Defina um público. É outra coisa dolorosa para as pessoas, porque as pessoas acham que o público delas é todo mundo, né? Então, quando a gente está dizendo de um público, a gente está falando de um público primário, aquele público que te dá mais retorno, aquele público que, se você fizer uma ação, é mais provável que ele vai reagir positivamente a essa ação, né? Então, tente se concentrar no público que te dá mais retorno primeiro. E se ele, uma vez que você atendeu bem ele, aí você vai ter públicos secundários, né? Uma outra coisa que geralmente as pessoas têm dificuldade, definição de público primário significa que você está atingindo, se você tiver que escolher, você prefere atingir essa pessoa, você prefere impactar essa pessoa e não uma outra, né? Isso te dá um sentido de foco muito importante, de consistência muito importante, né? Muitas vezes as organizações, elas... E vejam, eu estou há 20 anos trabalhando com marketing nos mais diversos setores, tá? Esse é o problema que eu mais frequentemente vejo. Organizações que não sabem descrever o seu público-alvo. Que se você pergunta assim, me descreva da maneira mais objetiva e simples possível quais são as pessoas que você está querendo atingir. E a pessoa começa a falar um monte de coisa e definir, e ela não consegue, porque ela nunca fez, não é porque ela não sabe. Em alguns casos ela não sabe, mas muitas vezes é porque ela nunca parou para refletir. Internamente, a organização nunca, a equipe nunca parou para dizer quem é o nosso público-alvo, nunca botou isso no papel, nunca alinhou isso, né? E muitas vezes um planejamento na etapa de diagnóstico, ela é uma etapa não só de descoberta, mas ela é uma etapa de alinhamento. Gente, todo mundo aqui concorda de qual é o nosso público-alvo, todo mundo aqui entendeu qual é o nosso público-alvo, qual é o público-alvo que a gente está priorizando, e aí você pode estabelecer públicos secundários, né? Não precisa só focar num perfil de público muito restrito, você pode estabelecer grupos de interesse que você está querendo trabalhar, tá? Mas isso vai dar um foco que é fundamental para você obter resultado, né? E para cada um desses públicos, obviamente, tentar entender esse público, quais são os temas de interesse, quais são as necessidades, quais são os desejos, né? Tem uma metodologia que eu sempre recomendo, que é o do que a gente chama do mapa de empatia. Se vocês pesquisam, vocês não vão ter muita dificuldade de encontrar um mapa de empatia. Mas o mapa de empatia é uma tentativa de desenhar o público a partir das coisas que ele sente, que ele vê, as dores dele, né? Então, muitas vezes, assim, você tem uma organização pegando um exemplo que a gente estava dando ontem, de jornalismo voltado mais para questões de sustentabilidade, responsabilidade ambiental, né?
você pode estar direcionado para um público que legitimamente está sensibilizado, está impactado e está preocupado com o futuro, né? Então, essa é uma dor da pessoa. A pessoa está dizendo assim, meu Deus, né, o ser humano está agindo no sentido de destruir, a gente está perdendo uma coisa que tem que ser preservada, né? A pessoa tem aquele senso de urgência que a gente estava falando, né? Que a gente estava falando da Suma Uma, né? Então, assim, isso é vivenciado no sentido emocional. Então, você dizer, pô, meu público tem esse envolvimento emocional, né? Isso é você entender isso e declarar isso é um passo muito importante para você depois gerar ações que vão usar esse envolvimento para gerar o tal do engajamento, né? Então, o mapa de empatia, muitas vezes, ele tenta justamente fazer esse desenho das sensibilidades, das emoções envolvidas, né, no público e ter umas camadas um pouco mais interessantes para trabalhar, né? E o segunda parte do diagnóstico externo é o que a gente chama do ambiente externo, do mercado, do cenário, vocês podem chamar de várias maneiras, mas é uma identificação basicamente dos principais concorrentes, né? Quem são as alternativas que o público tem. Como eu falei lá no primeiro encontro, muitas vezes a gente não gosta em organizações de jornalismo independente de falar da ideia de concorrentes, porque a nossa mentalidade ela tende a ser mais colaborativa, ela tende a ser mais cooperativa, né? Mas pensem bem, o tempo das pessoas, lembra que a gente está falando, o tempo das pessoas é limitado, a atenção delas está sendo capturada por várias plataformas e organizações e tudo, e muitas vezes a gente está competindo não é com outra organização de jornalismo independente, muitas vezes a gente está competindo com outras coisas que estão tomando conta da atenção da pessoa, né? Então, identificar quais são esses substitutos, quais são esses discursos alternativos que estão circulando, né? E aí, a partir também disso, fazer uma análise de cenário, né? A minha perspectiva é de um cenário de crescimento, de retração, a minha perspectiva é de um cenário de aumento de interesse pelos temas que eu trabalho, principalmente olhando num médio para longo prazo, né? Olhando para trás e tentando identificar curvas que vão se projetar para o futuro, né? É, a gente acha, por exemplo, que dependendo do tema que a gente está trabalhando, que tem um crescimento. Uma coisa que eu vejo muito assim, principalmente por essas discussões de ESG, né? É, eu acredito que vai ter um crescimento do interesse empresarial por comunicação que está envolvendo responsabilidade social e ambiental. Onde é que a gente tem, onde é que isso, o que que isso significa para a minha organização? Significa que eu vou ser mais procurado por empresas, por exemplo, que vão estar querendo trabalhar parcerias de conteúdo, significa que eu vou ter um interesse maior de parceria de organizações jornalísticas de outras regiões que vão querer montar parcerias comigo. Então, muitas vezes uma análise de cenário você está dizendo assim, isso aí é uma tendência que vem crescendo. Como é que eu posso aproveitar isso? Como é que eu posso me preparar para isso, né? E, por fim, a identificação de oportunidades e ameaças, né? As oportunidades e ameaças são fatores externos, positivos ou negativos. Da mesma maneira que as forças e fraquezas são aspectos positivos e negativos internos, as oportunidades e ameaças são aspectos negativos e positivos externos, para os quais você vai se preparar ou para aproveitar, né, as oportunidades, ou para se precaver contra as ameaças, né? É muito comum, por exemplo, a gente estava comentando nos últimos encontros, nesse cenário de polarização política, que a gente tenha uma série de ameaças que são só de, sei lá, de ataques que a gente possa receber, de temas que a gente possa trazer que vão gerar uma reação negativa dentro de um grupo de oposição, né? Então, é sempre bom a gente estar identificando nesse cenário o que efetivamente pode acontecer, né? E aí, a partir, obviamente, do diagnóstico, a gente pode estabelecer os objetivos, né? Quantos objetivos eu estabeleço? Várias escolas diferentes propõem uma maneira diferente de lidar com os objetivos. Eu sempre digo, tente estabelecer 3 objetivos principais. E aí você pode dividir eles em objetivos secundários, aí quantos vocês quiserem. Mas um bom plano de comunicação, ele tem um eixo muito mais restrito, assim, tipo, para esse plano, o meu objetivo é esse. E você pode dizer o que é prioridade e algumas tarefas que você
não vai conseguir fazer nesse plano, você pode deixar para o próximo semestre, né? Então, por exemplo, para esse semestre, o nosso objetivo é consolidar a nossa plataforma do Instagram e aumentar o número de seguidores nela e deixar ela funcionando direitinho. Porque daí no semestre que vem, a nossa plataforma do Instagram estando estabilizada, estando funcionando a todo vapor, a gente vai se preocupar com outra plataforma, vai se preocupar lá se a gente vai querer fazer algum conteúdo no YouTube, né? Então você vai estabelecendo um passo por vez. E aí, então, alguns objetivos centrais, 3, 4 objetivos ali, vão ajudar você a ter um foco em coisas que você vai poder fazer. E aí esses objetivos devem ser viáveis, né? Eles devem ser possíveis de atingir, realistas, e na medida do possível também quantificáveis, né? Quando você tem um objetivo que você consegue de alguma maneira ter um indicador dele, né, de quantificação, é mais fácil de mensurar se ele está sendo atingido ou não. Por exemplo, eu falei dessa questão de você, por exemplo, consolidar uma plataforma de mídias sociais e deixar ela funcionando. Então, o que que significa, por exemplo, eu ter um perfil do Instagram funcionando a todo vapor, estabilizado? Então, significa que eu vou ter um número X de seguidores, significa que eu vou estar publicando tantas vezes por dia, significa que eu vou estar publicando um conteúdo de Reels ou 2 conteúdos de Reels por semana, significa que eu vou ter uma taxa de engajamento X, né? Então você consegue não precisa ser um índice só, né? Para atingir esse objetivo, você pode dizer, eu vou ter 5 ou 6 índices que eu vou usar para avaliar se eu estou atingindo esse objetivo, né? E aí fica mais quantificável, né? Desculpa, fica mais verificável, né? Se você está atingindo ou não, tá? E os objetivos vão começar a gerar estratégias. Um bom objetivo, ele já meio naturalmente demanda uma estratégia, né? Então, as estratégias são diretrizes gerais que meio que indicam os caminhos que a gente vai usar para atingir os objetivos. De maneira geral, o ideal é estabelecer estratégias de... A gente falou isso um pouco nos outros encontros, né? Mas uma estratégia de canal, definindo quais canais eu vou usar, uma estratégia de conteúdo, identificando conteúdos específicos, pilares de conteúdo que eu quero trabalhar, e alguns, às vezes, uma estratégia de promoção ou de mídia paga, né? Se for o caso, né? Então, se eu vou fazer alguma ação ativa de investir em promoção de conteúdo ou em mecanismos de busca, em SEO, né? Então, também eu posso estabelecer essa estratégia de promoção, tá? Muitas vezes, lembrem que eu falei do funil de atração, né? A estratégia, ela vai estar muito voltada para uma sequência de jornada do consumidor e que você pode, literalmente, se você tem um quadro, eu recomendo que você desenhe a sua estratégia num formato visual, né? Em que você identifica vários pontos de contato e uma certa sequência. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, que estava um trabalho que eu estava fazendo com os alunos, que os alunos me apresentando uma proposta de um plano de marketing digital para uma ONG de adoção de animais, né? Então eles tinham todo o desenho da sequência que eles visavam da jornada do público-alvo até que as pessoas primeiro ali no início ali, né? Elas, não sei se eu consigo fazer o aqui o apontamento, mas aqui no início, então, eles conseguiam atrair novos públicos a partir de Instagram e WhatsApp, é, tinham um bom desempenho em mecanismo de busca, isso trazia eles para a página deles, primeiro no blog, depois no website. A partir desses visitantes, eles geravam um cadastro de formulário das pessoas interessadas em adotar animais, voltavam lá para o Instagram, mostrando cases de animais resgatados para quem já estava seguindo. E aí o objetivo deles era fazer lá no final que o pessoal que estava mais engajado, que estava mais envolvido, fizesse uma visita na sede da ONG e também compartilhasse com seus amigos e aí gerando novos públicos. Então eles fecharam um ciclo estratégico de funil de atração bem direitinho e bem simples, né? Então, eu recomendo muito que essa visualização, vocês façam ela, porque a visualização ajuda a gente um pouco a ter clareza, né? Tanto da estratégia de canais, como da estratégia de conteúdos, né?
uma vez que você tenha a estratégia desenhada, mais ou menos, aí você começa a dizer como é que você vai executar ela, né? Então, a estratégia, muitas vezes, ela diz assim, eu quero lá estabelecer essa ordem ali que eu falei do funil de atração, mas, ok, na prática, alguém vai ter que pegar aquele Instagram e criar esses conteúdos que vão fazer tanto a atração de novos públicos como o engajamento de quem já está, né? E aí, então, você primeiro tem que desenhar um programa para cada plataforma, então você pode atribuir responsabilidades na equipe para que cada um faça como se fosse um micro planejamento daquela plataforma, e fazer alguns checklists e estabelecer uns métodos de trabalho, né? Então, lá para o Instagram, o que a gente precisa fazer para que a estratégia execute? Precisa mudar o perfil, precisa criar uns posts fixados, precisa ter um manual de voz de marca pronto. Então, você vai ter que... é um checklist de coisas que vão ter que ser produzidas, né? Então, a partir do momento que as pessoas vão produzindo, você vai dando check. E os métodos de trabalho, como eu falei, né? Então, alguns fluxos. Eu vou mostrar para vocês um fluxo que eu acho básico do básico, a gente já falou ontem, que é o calendário de conteúdo, por exemplo. Então, você adotar um método de calendário de conteúdo é uma maneira de você organizar um plano constante de publicação de materiais, de produção de materiais, tá? E sempre, no nível tático, a gente precisa de um cronograma, né? Como eu falei, um plano ele tem um ciclo fechado, 6 meses, mais ou menos, né? Então, você faz um cronograma para esse plano, dizendo o que vai acontecer em tal data, tanto em linhas gerais como num calendário mais específico, se é o caso do calendário de conteúdo que eu vou mostrar para vocês, tá? E a última etapa, obviamente, é a avaliação de resultados, tá? A avaliação de resultados está muito ligado no investimento que você fez, especialmente, muitas vezes, algumas empresas que têm mais grana, elas vão ter um acompanhamento a partir de softwares que elas contratam, acesso a databases, né? Obviamente, eu vou considerar para vocês aqui alguns métodos um pouco mais simples e mais baratos de avaliação de resultados, né? Geralmente, a gente avalia resultado de mídias digitais a partir do que a gente chama de KPIs, né? KPI é uma sigla para um termo em inglês que chama Key Performance Indicator, né? Que é indicador-chave de performance, tá? Então, de maneira geral, o KPI é um índice que você usa para medir o resultado de uma ação. E existem vários tipos de índice, mas a gente, de maneira geral, cita KPI. Eu gosto muito, embora eu tenha uma certa uma rejeição a termos em inglês, né? Mas eu gosto muito de falar e apresentar o KPI para quem não está acostumado com esse termo KPI. Por quê? Porque KPI é uma linguagem, muitas vezes, que um parceiro que você vai atingir pode te buscar. A gente estava falando já nessa semana sobre, por exemplo, como é que aparecem muitas oportunidades para organizações de jornalismo independente, por exemplo, de editais, de convênios, de editais de fomento, de incentivo, né? E que muitas vezes, para você participar, você tem que participar também de uma certa lógica que o edital tem, por exemplo, de avaliação de resultados, né? Muitas vezes, principalmente quando você tem um parceiro internacional, eles muitas vezes vão cobrar que na inscrição no edital você identifique como é que você vai avaliar resultados. E aí é que eu digo, muitas vezes você usar a própria palavra KPI já indica que você está dominando uma linguagem que eles reconhecem como uma linguagem de avaliação de resultados, tá? Então, basicamente, reforço, o KPI é um termo amplo que lida assim, esse com a proposta de indicador-chave, um índice, um número que vai me apontar um desempenho, né? De maneira geral, a gente tem 4 tipos de KPI que predominam no marketing digital. O que a gente chama indicadores de qualidade, acho que o nome é bem óbvio, assim, mas são, assim, indicadores de que meu trabalho está atingindo um nível de qualidade mínimo que eu exijo, geralmente a partir de alguma satisfação que eu estou gerando, alguma coisa que eu consigo medir em termos
de satisfação do público, né? Não tão fáceis de medir muitas vezes, mas é importante saber que existem. Indicadores de performance, que são geralmente os indicadores mais comuns que vocês vão ver, são indicadores, por exemplo, de alcance, de publicação de conteúdo, de número de seguidores, né? São indicadores de performance mais gerais. Os indicadores de capacidade, que são muitas vezes, assim, por exemplo, um número de postagens que a gente vai conseguir produzir e publicar, um número de podcasts que a gente vai conseguir fazer num período, um número de lives que a gente vai conseguir fazer num período. Então, são indicadores do quanto você consegue produzir em um determinado período e geralmente dizendo assim, eu me propus a produzir tanto, eu produzi efetivamente esse tanto, eu produzi menos, quanto menos, né? Porque é sempre um indicador importante para a gente ser realista na nossa capacidade de produção, principalmente na produção de conteúdos de marketing, né? E, por fim, os indicadores estratégicos, né? Que são indicadores um pouco de posicionamento de marca, de reputação, né? Que a gente muitas vezes atinge numa construção um pouco mais de médio e longo prazo. Então, por exemplo, se você quer ser um órgão de referência na sua área, né, dentro da ideia de jornalismo independente, né? Essa é uma imagem que você quer construir, é uma percepção que você quer construir no público. Então, muitas vezes, esse indicador você só vai obter a partir de alguns índices qualitativos, né? Entrevistando as pessoas, a escuta social, né? Vendo o que as pessoas falam sobre você, né? Então, eles também são alguns... Eles dão um pouquinho mais de trabalho para medir, né? Para avaliar, mas eles podem ser bastante importantes, principalmente se você está pensando objetivos de médio para longo prazo, tá? É, e outra coisa que é importante, especialmente quando a gente fala dos KPIs de performance, é que nas mídias digitais a gente teve muita contaminação nas últimas, principalmente na última década, de índices quantitativos meio burros, assim, né? Por exemplo, visualizações, né? Ou número de seguidores, né? Então, muitas vezes a pessoa está procurando apenas o índice numérico. Então minha página tem tantos seguidores, né? Mas na prática desses seguidores, quantos estão interagindo com você? Existem perfis e páginas que têm um número absurdo de seguidores, mas que na prática conseguem mobilizar muito pouco esses seguidores. Muitas vezes, inclusive, seguidores foram obtidos por algum artifício que envolve pouco engajamento. A pessoa está seguindo e nem sabe por que ela está seguindo, né? Então, são índices que muitas vezes a gente tá, tem havido uma crítica, está se dando menos importância, né? E a gente está favorecendo muito mais, novamente, os índices de engajamento, que é o que a gente chama de interações e conversões efetivas, né? O que é uma interação efetiva? Uma interação efetiva é alguma interação que eu tenho essa ação do público. O público me indicou que ele foi impactado através de alguma ação, que pode ser desde uma curtida, uma reação, um emoji, alguma coisa assim, ou um comentário, ou um compartilhamento, ou, no caso de conversão, um preenchimento de um cadastro, né? Então, eu consigo ter um elemento observável do engajamento, né? E, e não apenas um índice de alcance, tá? Então, só para a gente dar uma organizada em algumas métricas básicas, né? Como a gente falou, essas métricas que não são necessariamente interações efetivas, a gente geralmente tem as impressões e o alcance, né? Impressões mede quantas vezes um conteúdo foi exibido, quantas pessoas foram expostas, desculpe, quantas vezes uma pessoa foi exposta a um conteúdo, enquanto que alcance mede o número de pessoas que foi exposto ao conteúdo. Qual é a diferença, né? Muitas vezes nas impressões, uma mesma pessoa ela pode ter recebido mais de uma impressão, né? Ela pode ter visto um conteúdo repetidas vezes, enquanto que no alcance eu estou medindo um quantitativo de pessoas, né? Quantas pessoas efetivamente entraram em contato com o conteúdo. Bom, então é melhor alcance, né? Porque eu quero ver quantas pessoas eu atingi. Para que eu preciso ver as impressões? Porque em alguns casos eu preciso verificar a frequência, né? E impressões me dão um índice de frequência, né? Quantas vezes uma pessoa interagiu com o conteúdo pode ser um índice bem interessante
de um interesse intenso, né? E aí os índices de engajamento, né, que medem o número de pessoas que interagiram, tá errado aí a digitação, depois eu vou revisar, mas mede o número de pessoas que interagiu com o conteúdo publicado. Ou seja, realizou uma ação, né? Então, como a gente falou, aquelas interações que dependem de uma ação. Quando a gente vai falar de mídias sociais, as métricas de engajamento geralmente estão na forma dessas interações que a própria plataforma oferece, né? Dependendo da plataforma que a gente está verificando, você tem formas de interação diferentes. O Instagram, por exemplo, ele tem o curtir. O Facebook tem o curtir, mas tem aqueles outros emojis. O YouTube tem o curtir e o não curtir, né? Então, você tem várias reações ali que estão previstas na própria plataforma que você pode aproveitar. Ao mesmo tempo, também tem compartilhamentos e comentários. Super importante vocês entenderem que essas interações efetivas, elas são um indicador de relevância importante, tá? Quanto mais vocês conseguirem interações, mais provavelmente o conteúdo vai circular. Isso é muito visível, por exemplo, com comentários. Se a pessoa engajou com o seu conteúdo comentando, ela pode estar comentando para te xingar. O comentário gera mais engajamento, ele gera mais, faz o algoritmo interpretar mais relevância e pode, portanto, fazer o conteúdo circular mais, né? E um índice importante da gente verificar sempre nos nossos perfis de mídias sociais é uma taxa de crescimento de audiência, né? Em que a gente vai acompanhando com o passar do tempo o número de seguidores que o nosso site está recebendo e sempre olhando meio as curvas, né? Você está aumentando regularmente, estavelmente o número de seguidores, você vem recebendo novos públicos com uma certa frequência, ou estagnou, ou parou, tá? O parou, muitas vezes, inclusive, não é só um indicativo que você parou de atrair novas pessoas. Significa, muitas vezes, que as pessoas que vocês atraíram também podem estar com menos engajamento, né? Então, é sempre importante estar acompanhando um pouco essas taxas de crescimento, especialmente se você tem um objetivo explícito de crescer, né? Que aí, sim, é uma métrica essencial para você avaliar se o plano está dando certo, né? E algumas plataformas têm umas métricas específicas, né? Por exemplo, a Meta, ela tem um índice que chama pontuação de relevância. Você pode ver os conteúdos que você publica lá no Instagram e no Facebook, e eles indicam um pontuador, né? Novamente, eles chamam literalmente pontuação de relevância, e aí é um índice que permite como é que o algoritmo tá, você perceber como é que o algoritmo está avaliando o seu conteúdo do ponto de vista da relevância que o público está enxergando nele. Geralmente, obviamente, um conteúdo que o algoritmo percebe como mais relevante, ele vai fazer circular mais, né? Então, muitas vezes, acompanhando esse índice de relevância é uma boa maneira de aprender onde você está acertando, onde você não está acertando. E as menções, né, que são menções à organização identificadas através de escuta social e monitoramento. O que que as pessoas falam sobre você, onde as pessoas lhe marcam e assim por diante. Tá? É, eu tô no meu tempo previsto. Eu dei uma corrida, mas só porque eu queria mostrar algumas coisas para vocês que eu vou deixar na pasta para vocês darem uma olhada, tá? Deixa eu só abrir os conteúdos aqui. A gente falou ontem de algumas coisas, então eu vou deixar lá na pasta para vocês umas ferramentas para você, para vocês, de repente, fazerem um planejamento básico de organização de conteúdo, principalmente se vocês forem pensar tanto presença digital como calendário de publicação, né? E aí eu vou deixar duas ferramentas que são bem comuns, assim, é bem fácil de encontrar template na internet, mas eu vou deixar dois templates para vocês darem uma olhada, que eles são bem úteis para a gente organizar. E vou deixar alguns exemplos de algumas coisas que eu queria que vocês vissem, especialmente a partir de algumas coisas que a gente conversou ontem, né? Então, o primeiro exemplo que eu queria dar, isso aqui eu vou deixar um template desse para vocês, é o guia de estilo para mídias sociais. É o que a gente chama de voz de marca, né? Voz de marca é uma maneira de você fazer esse levantamento da presença digital, em quais plataformas eu vou estar, como eu vou estar conversando nelas. Então, você tem esse campo aqui, ó, que é o que a gente chama o campo do tom, tá?
Então, você vai dizer assim, em quais plataformas você está. Vocês podem ver que nesse modelo aqui separa em plataformas principais e secundárias, você pode mudar isso. Então, você identifica quais são as plataformas principais que você está, e aí, nesse segundo campo, você estabelece algumas regras, né, de linguagens, de palavras consistentes e reconhecíveis que você vai usar durante todas as suas interações, e aí estabelecendo aquela unidade que eu estava falando, né? Então, por exemplo, você pode dizer que vai usar uma linguagem mais amigável, mais próxima, evitar o uso de segunda pessoa, adotar uma linguagem mais regionalista, né? Usando bastante termos que identifiquem você com a localização, com a territorialidade. E você pode estabelecer um tom diferente para cada uma das plataformas que você usa. Se você identifica que tem perfis diferentes, de públicos diferentes, você pode dar um ajuste de tom. Daí tem uma segunda coluna em que você trabalha indexadores, né? Então você pode propor previamente indexadores que você vai utilizar, que vão ser usados para identificar o seu conteúdo, muitas vezes no formato de hashtags, né? Que você recomenda que a equipe use com uma certa frequência, especialmente se você consegue ter alguns hashtags específicos, né? Alguns hashtags que você sabe que só você usa. Isso vai muito da escolha da palavra, da menção do nome da marca. Eles permitem que você consiga mais fácil monitorar. O hashtag não existe só para as pessoas te encontrarem, tá? O hashtag ele é muito bom para você monitorar a circulação de conteúdos, né? Então, é super interessante meio que fazer um trabalho meio inteligente de montagem de hashtag, porque muitas vezes a galera fica meio desesperada, enche de hashtag um conteúdo e não sabe nem por quê. As pessoas esqueceram por que que hashtag existe, né? Hashtag é para aumentar a recuperação de conteúdo em encontrabilidade, né? Aí tem uma outra coluna em que você pode estabelecer a frequência, né? A sua meta de postagens, né? Quantas vezes você quer postar num período, numa semana, num fim de semana. Botar algumas regras de frequência de postagem, dar preferência para postagens de manhã, postar um resumo do dia no final da tarde. Tem várias regrinhas que você pode colocar em termos de quantidade e, por fim, algumas regras específicas de interações diretas com o público, né? No momento em que você estiver dialogando diretamente com uma pessoa que te mandou uma mensagem direta ou fez um comentário, você pode estabelecer regras específicas para quem está realizando essa interação naquele perfil seguir. E é fácil de usar uma tabela dessas porque você pode, inclusive, copiar. Se você tem uma mesma regra para várias plataformas, você pode fundir as células. E aí fica um pouco fácil de montar um manual de tom de voz simples de usar, tá? Então, para fazer brainstorming, muitas vezes, assim, eu sempre dou esse modelo de Excel, porque as pessoas sabem usar Excel, mas você pode fazer um modelo desses num Word, pode fazer tem umas ferramentas de trabalho mais visualizável, né? Tipo, o whiteboard da Microsoft lá, que você pode fazer como post-it, assim, como se fosse um quadro branco que você pode colar post-it, né? Da própria Microsoft é de uso gratuito, então você pode usar para montar um mapa desses, né? Eu geralmente recomendo o Excel um pouco, porque o Excel é mais gente usa e é um pouco mais difundido, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aí depois eu vou deixar esse arquivo, vocês podem dar uma olhada, eu preenchi ele só com alguns exemplos para tentar deixar mais fácil de usar. Aí, o outro template que eu vou deixar com vocês é que a gente chama o template do calendário de conteúdo, tá? Então, também é no Excel, ele é uma maneira só de você organizar, por exemplo, um conteúdo de um mês, né? O que que eu vou publicar numa mídia social? Você pode fazer um calendário desse para cada mídia social, ou nesse caso aqui, por exemplo, ele tem um indicativo aqui numa coluna para você dizer em qual mídia social você vai publicar. O interessante do calendário é aquela coisa tática que eu falei de você distribuir tarefas, né? Você faz uma previsão de quais conteúdos de marketing têm que ser publicados num período, você bota uma data para a produção, né, que é aqui nessa primeira coluna, bota uma data para publicação, porque muitas vezes você obviamente tem que produzir antes de publicar, né?
Então, muitas vezes as pessoas elas estão correndo atrás só da data de publicação. Você pode botar um prazo factível para que ela seja produzida, revisada, programada. A maioria das plataformas ela permite que você faça uma pré-programação da publicação, porque você não precisa estar online no dia que você vai publicar. Você deixa o conteúdo prontinho e o próprio sistema da plataforma publica quando for a data que você programou, né? Aí geralmente se escolhe um tema, né? Você bota lá que é aqueles pilares de conteúdo, né? Se você tem um conjunto de temas pré-definidos, você pode identificar quais conteúdos vão ser atribuídos a quais temas, um título para identificação, um título de trabalho, qual plataforma que ele vai ser publicado. E aqui é interessante porque você pode fazer um checklist do estado atual, né, da produção, né? Então, por exemplo, tem um conteúdo que está sendo produzido, então ele dá um destaque. Ele foi produzido, já foi revisado e aprovado. Você mexe e você consegue ver direitinho esse fluxo de trabalho, né? Aquela coisa que eu falei do método um pouco. Você não simplesmente fica tendo ideias e as ideias vão e vêm e aí ninguém produz, aí não cumpre prazo. Não, isso aqui ele permite você ter um quadro muito claro de quem vai fazer o quê, qual o prazo, em qual estado, e alguém pode ficar monitorando essa produção, né? A atribuição de uma pessoa responsável pela produção, uma descrição simples, né, que ajuda a entender no que consiste aquele conteúdo, algumas palavras-chave e indexadores que podem ser utilizados, né? E, sei lá, observações quaisquer que você queira colocar naquele conteúdo, tá? Enfim, novamente, é uma coisa super intuitiva, né? Mas que eu pego muitas vezes o pessoal que está trabalhando com mídias sociais, e a gente vai dar consultoria, ou eu pego o aluno que já está trabalhando e a gente vai educar. Tipo, eu acho surpreendente que as pessoas não montam um quadro de planejamento de produção de conteúdo simples assim, né? Muitas vezes a pessoa vai fazendo e vai desenrolando, né? Ela vai fazendo, vai produzindo, vai publicando e está funcionando, mas aí de vez em quando ela fura, de vez em quando ela não cumpre um prazo, de vez em quando alguém da equipe achou que era outra pessoa que ia fazer, aí um ficou achando que o outro ia fazer e ninguém faz, né? Então, você ter uma tabela dessas e ter esse hábito de manter ela funcionando, operando e monitorada, é uma maneira de você garantir que você consegue ganhar ritmo de produção, né? E consegue ganhar aquela estabilidade de publicação que o algoritmo gosta, né? E que você consegue manter essa relevância. Enfim, eu vou deixar esses dois quadros lá em tabelas para vocês, porque eles são dois passos bem simples de se dar de início, de você fazer um microplanejamento de gestão de mídias sociais, tá? Outra coisa, a gente comentou ontem eu comentei duas coisas que eu disse que eu ia deixar um exemplo. O manual de voz de marca, né, que eu falei, eu vou dar um exemplo real para vocês darem uma olhada em como é e um manual de gestão de crise, eu não me lembro quem pediu se tinha um exemplo de um manual de gestão de crise, né? E eu falei até, no caso de manual de gestão de crise não tem muito um template, não tem um quadro de Excel como eu fiz, mas eu posso dar um exemplo, porque existem exemplos, tá? Vanessa, acho que foi tu. Vejam, eu queria fazer só duas observações sobre esses exemplos que eu vou dar para vocês, tá? Não é tão fácil a gente conseguir exemplos desses tipos de documentos internos que uma empresa ou uma organização produz. Porque muitas vezes isso é uma coisa interna mesmo, ela não é para circular. Então, se eu vou pegar um exemplo, por exemplo, de uma empresa, né? As empresas elas não gostam que esses documentos circulem, é meio segredo industrial quase, né? Então, eu vivo dizendo isso para meus alunos, dizendo, eu não tenho muitos exemplos aplicados de empresas que eu possa mostrar para vocês, porque simplesmente esses documentos eles estão restritos por algum tipo de contrato de trabalho. O da minha universidade que eu dava aula aqui em Recife, por exemplo, a gente assinava um papel que a gente não podia circular alguns documentos que estavam dispostos lá, né? Porque eram segredos internos, né? Então, os exemplos que eu vou estar dando para vocês, eles são exemplos de órgãos que são obrigados a publicar esses assuntos, esses documentos, né? Que são órgãos públicos, tá? Muitos órgãos públicos, todo tipo de documento de gestão precisa ser divulgado público, né? Então, eles estão nos sites dessas empresas, tá? E são bons, né? São bons exemplos. Só que eu estou fazendo essa observação também porque são muitas vezes exemplos bons demais. O que eu quero dizer isso?
Eu vou mostrar para vocês, eu estou projetando aqui, por exemplo, o Manual de Mídias Sociais do IPHAN, né, que é feito pela assessoria do IPHAN, que é um órgão público, né, de patrimônio histórico. E ele é um ótimo exemplo, porque além de ser um manual bem bonito, bem diagramado, ele é bem completo, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom menor só para vocês. Então, ele tem um manual bem completo de orientação, de voz de marca, e é meio conjunto. Ele é manual de mídias sociais e manual de comunicação com a imprensa, né? Então, só que esse é um manual absurdamente completo e grande, tá? Eu dou ele como um exemplo para vocês verem como é que funciona, mas, por exemplo, a maior parte das organizações com as quais eu trabalhei nunca chegaram a fazer um manual de voz de marca tão completo e tão extenso, tá? Mas, de uma maneira ou de outra, é bom vocês verem um exemplo bem completinho, porque ele dá uma referência muito grande de como é que funciona um manual de estilo e voz de marca, tá? É, tem, eu peguei e separei também aqui um manual geral, que é o do Senado Federal. Geralmente esses órgãos, a Câmara de Deputados, o Senado Federal, eles periodicamente publicam, e lá no site do Senado Federal tem uma página só de manual de conduta em mídias sociais, e aí tem um setor lá só que é de voz e de regras de texto que qualquer pessoa produzindo qualquer conteúdo para o Senado Federal tem que seguir. Então é bem interessante. E aí eles têm também, se você pensa, ver aqui, ó, dentro do manual deles já tem um item de gestão de crise, né? Então eles fazem tudo num documento só. Então eu também vou deixar de exemplo lá para vocês darem uma olhada que é legal. Também é um documento muito longo, é um documento que é cheio de detalhes, ele tem regras de criação de perfil. Então, por favor, não interpretem esse exemplo como um exemplo de alguma coisa que vocês têm que fazer igual nas suas organizações, porque provavelmente a necessidade de vocês é uma necessidade muito mais simples. Quando a gente fala do governo, do Senado Federal, a gente está falando de uma instituição que tem uma comunicação que é super estruturada, né? Então, mas eu acho que, novamente, é uma boa referência para a gente começar. E, por fim, isso que você pediu, Vanessa, vocês vão encontrar muito manual de mídias sociais e de gestão de regras de gestão de voz de marca e tudo nas universidades federais, porque, novamente, a lei exige que elas publiquem, né? Então, em qualquer site de universidade federal, você vai encontrar esses manuais. Mas aí eu estava pesquisando, procurando justamente um manual de gestão de crise, e a UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, ela tem um manual de gestão de crise, e aí eu vou botar ele como exemplo, porque eu achei ele veja, talvez até tenha, mas tem que procurar. Se não tem, tem que ter. Eles, a comunicação tem que ser pública, a gestão tem que ser pública, então tem alguns critérios que eles têm que estabelecer. É legal até você ir lá e dar um toque para eles, porque a universidade, principalmente, hoje em dia tem que tomar um certo cuidado, porque é muito comum que universidades se vejam em maus lençóis nas mídias sociais, né? Então é interessante que eles criem, viu? Uh, Mas olha aqui, ó, a Universidade do Estado de Santa Catarina, ela tem um manual específico de gestão de crise. Aí eu achei legal separar para te trazer, como tu tinha pedido um exemplo, e ele é um manual bem interessante, que ele bota bem essas diretrizes, assim, uh, gestão de risco de imagem, montar o comitê de gestão de crise, todas aquelas coisas que eu falei, estão bem didáticas, porque a função de um manual é essa, é que a equipe que não entende tenha um manual para recorrer e saber como agir, né? Então ele vai ser bem didático, ele diz quem é o comitê de gestão de crise, estabelece responsabilidades, a ideia do porta-voz durante uma crise, né? Então é um manual de gestão de crise que obviamente ele vai ter uma função um pouco mais geral, de relações públicas, como eu falei, né? Mas é fácil de entender como é que ele se aplica especificamente para as mídias sociais também, né? E aí ele vai ver, ó, aí tem uma parte que é só dos canais de comunicação e ele faz esse levantamento. Deixa eu ver se tem aqui a questão lá das mídias sociais, ainda não tem aqui. Mas, enfim, eu acho que é um bom exemplo para um guia, para vocês entenderem um pouco o manual de gestão de crise, como é que ele funciona, tá?
Eu não abri aqui ainda, mas tinha um, eu não lembro agora se era da UF, Federal Fluminense, que tinha um manual também bem bom, eu tinha separado, mas eu não achei aqui nesse momento para compartilhar, depois eu vejo se eu deixo na mesma pasta lá para vocês. Porque quando você vê um manual desse, você tem um pouquinho de clareza de como eles funcionam e fica mais fácil você elaborar uma versão que se adapte mais para a tua necessidade, para a escala da tua organização. Enfim, a gente está chegando mais no final aqui, faltam 10 minutos. E, novamente, hoje eu não terminei tão em cima, e não sei se tem algum comentário ou pergunta que vocês queriam fazer, porque, novamente, eu estava até falando um pouco, eu estava meio angustiado com a quantidade de pessoas, porque a gente muitas vezes faz esse tipo de material pensando muito na interação que a gente vai ter, né, e no tipo de responder dúvida, né, e muitas vezes eu fico, se a gente emenda, começa a falar e fica meio genérico, né. Então, se a gente pudesse aproveitar esses 10 minutos para ter essa conversa, ver se tem alguma dúvida que vocês têm, alguma coisa que ativou aí, e que a gente possa pensar. Até porque, de repente, essa conversa pode continuar depois, né? A gente pode, vocês têm o meu contato, se um dia quiserem mandar alguma coisa, mandar uma pergunta, pedir alguma dica, um manual, um material de complemento, a gente pode sempre dar o apoio para vocês, né? A ideia é um pouco essa também, né? Enfim, Eu tenho uma pergunta. pode fazer. É, quando eu criei o meu site, a gente criou as redes sociais, o site. Eu não sei se a gente conversou sobre isso no decorrer das aulas, porque eu não peguei todas elas por completo, né? Me desculpa se eu estiver sendo redundante em algum Não, momento. não, tranquilo. Mas, então, quando eu criei o site aqui, eu sou de Boa Vista, Roraima, né? E assim, aqui a gente tem uma questão política muito grande. Então, veículos de comunicação que são de determinados políticos, né? Que são apoiados ou são mesmo de propriedade de determinados políticos. Então, quando a gente criou as redes sociais do Correio, a gente teve um cuidado, digamos assim, de não seguir ninguém no Instagram, por exemplo, ou no Twitter, né? De não seguir nenhuma pessoa para não dar essa Não dá a entender que... ideia que era de alguém, entendeu? Por mais que seja algo, eu estou seguindo o governador, eu estou seguindo o prefeito, eu estou seguindo assim. Então a gente teve esse cuidado e acabou que os anos se passaram e a gente não segue ninguém, nem no Twitter, no Instagram e tal. E eu queria saber assim, qual é a tua opinião, se os perfis profissionais, digamos assim, se é interessante seguir ou não seguir alguém. O que que tu acha? Veja, eu vou dar uma resposta que vai parecer meio evasiva, tá? Mas é porque eu vou te dizer, a primeira resposta é uma opinião e a segunda resposta é um pouco uma avaliação um pouco mais técnica. Mas a primeira opinião, pessoal, eu acho irrelevante. Vai depender um pouquinho mais do teu cenário mesmo, mas eu me pergunto o que tu ganha seguindo eles, entendeu? De verdade, assim, eu acho que tu não ganha nem perde nada. E se você não ganha nem perde nada, é por isso que eu digo, eu acho meio irrelevante, assim. É Uhum, claro que aí dentro disso tem umas nuances locais. De repente, é muito mais importante o que tu está sinalizando como posicionamento de marca ao não segui-los, tá entendendo? E nesse sentido tu ganha claramente uma coisa, do que efetivamente tu tá te perguntando se isso afeta a performance, que eu acho que não afeta, entendeu? Aí a segunda questão, que eu ia dizer um pouco mais técnica, assim, é legal que tu avalie um pouco se essas conexões de seguir ou ser seguido, elas te ajudam, por exemplo, a mais facilmente fazer um conteúdo repercutir. O que eu quero dizer com isso? Assim, existe uma forma, por exemplo, como você seguindo um perfil desse político, você vai trazer mais tráfego para os seus perfis? Existe alguma forma, porque daí você vai ter que fazer uma ação mais ativa, não é só seguir, é você seguir e dialogar. Não sei se eu estou sendo claro, porque, novamente, você seguir ou não é irrelevante, mas vamos dizer que você siga e você desenvolva uma estratégia de, em alguns momentos, buscar uma interação direta. Buscar que ele te mencione, por exemplo, ou buscar, ou mencioná-lo numa matéria com arroba, vamos lá, tá entendendo? uhum, Porque muitas vezes você faz isso não só para produzir uma reação, mas porque você citando, você aparece na rede dele. uhum. Tá entendendo? Os seguidores que estão seguindo ele vão receber notificações suas. Então, você já deve ter visto algumas vezes isso, assim,
dependendo da plataforma, algumas pessoas aleatórias que elas passam a te seguir, elas passam a comentar o que você publica, porque na verdade elas estão querendo sugar um pouquinho da tua, da tua força. Eles estão querendo pegar carona um pouco no volume de interações que você usa, entendeu? Então elas buscam ativamente a interação com você. Então pode ser que em algum momento você diga assim, isso pode ser uma estratégia de crescimento. Quem vai poder dizer isso são vocês, entendeu? Porque, novamente, você vai estar sacrificando alguma coisa. Pelo que eu entendo, se eu entendi você direito, essa independência é uma coisa muito importante como valor de vocês, entendeu? Então, talvez Sim, sim. é uma questão não só de princípio, mas é uma questão do que vocês estão comunicando, do que vocês estão indicando, e isso é muito mais importante do que qualquer estratagema, né, vamos dizer assim, de crescimento a partir dessas interações, né? Tu falou, Roraima, né, tu falaste. Roraima. Então, enfim, eu sei que em muitos desses estados, quando você tem um grupo político, você tem quase um time, né? Uhum. Você tem um engajamento altíssimo dos seguidores de determinado grupo político, de determinada pessoa, personalidade política mesmo. E eu entenderia, por exemplo, o apelo de utilizar essa mobilização que geralmente esses grupos geram para atrair um pouquinho de atenção, né? Especialmente engajamento. Como eu falei, lembra que eu falei? Desculpe, eu tô até meio falando de forma irônica, tá, Vanessa? Mas que eu digo assim, muitas vezes você pegar o engajamento negativo, né? Algumas pessoas vêm te xingar, só que o fato delas virem te xingar gera engajamento e gera relevância para o algoritmo. Então, muitas vezes É alguém importante. pode pensar essa estratégia. Eu não, por isso que eu estou dizendo que é meio irônico. Eu não recomendaria fazer isso. Tá entendendo? Eu acho que, Uhum. no teu caso, manter os valores pode ser mais importante. Mas eu fico ainda com aquela minha primeira opinião. Na prática, em termos de performance, só seguir ou não, é irrelevante. Tá entendendo? É uma coisa que vai ser irrelevante. É só se você vai buscar essa interação direta mesmo. É mais importante se você vai buscar essa interação direta. Diga, Valmir, tu levantaste a mão? Sim, sim. Eu não sei se eu posso dar uma opinião a respeito desse assunto que vocês acabaram de falar, mas a gente segue, por exemplo, nossa página, nosso perfil no Twitter, segue vários jornais do Brasil inteiro, porque isso nos ajuda, por exemplo, com pautas também, o que eles estão publicando, tá aparecendo para a gente, né? E a gente faz muito isso também, da interação. Segue políticos, quando tem uma matéria sobre ele, Marca principalmente ele. negativa, a gente marca, né? É, Então, funciona assim. Agora, eu queria te perguntar, eu contratei um serviço de um cara que limpeza de sofá. Eu vi lá um vídeo no Instagram, apareceu para mim um vídeo sobre limpeza de sofá, o meu sofá estava sujo, eu chamei o cara para limpar. aham, E aí eu comentei com ele, digo, olha, teu engajamento está muito bom nas redes sociais, tem aparecido sempre para mim o teu vídeo aqui e tal. Aí ele disse que foi fazer um curso em São Paulo, porque ele não encontrava em Manaus ninguém que fizesse um bom trabalho nas redes sociais, ele fez um curso em São Paulo. E aí começou a me falar do que ele tinha aprendido, como é que ele trabalhava as redes sociais dele, e me mostrou o vídeo que eu tinha visto, né? Ele disse, esse vídeo aqui tem 7 anos, mas ele patrocina constantemente o vídeo. Aí ele disse, esse vídeo aqui eu já gastei R$ 45.000 em patrocínio caramba. no único vídeo. Eu Aham, digo, pô, ele disse que gasta tipo R$ 2.000 por mês, às vezes, em patrocinando perfeito, vídeos perfeito. para ganhar engajamento. Eu digo, pô, mas aí Não, mas aí também não é engajamento, né? O que ele está ganhando é conversão. conversando, né? Pois Porque no é. caso dele é comercial, né? Aí eu queria que tu comentasse sobre isso. Eu acho que tu falaste um pouquinho do erro da professora lá que estava fazendo, Investindo. pagando e não estava. O pessoal lá da Indonésia que estava É, vendo é o porque, conteúdo assim, dela. em primeiro lugar, sobre a questão do sofá, eu sempre faço uma observação, porque muitas vezes, assim, a gente tem que confundir o que é
tem que diferenciar um pouquinho o que é publicidade do que é conteúdo promovido, né? E publicidade paga, ela vai fazer você circular em determinados públicos que estão ativamente buscando alguma coisa. Então, muitas vezes, o caso dele do sofá, ele está pagando para aparecer para pessoas que estão procurando sofá, ou por pessoas que manifestam. Se você vai lá no seu comentário com um amigo, numa mensagem, e diz: pô, meu sofá tá ferrado, eu preciso consertar. O algoritmo, ele interpreta isso, e não é por coincidência que quando você diz estou a fim de viajar, começa a receber propaganda, porque o Facebook, ele é remunerado por impressão. Então, o algoritmo, você diz para ele: eu preciso de gente que está querendo consertar sofá. E você paga ele, e aí o algoritmo vai se virar para trazer os clientes para você. E ele é muito inteligente para fazer. Tá entendendo? Isso é propaganda mesmo, né? Então, você diz: quero aparecer para pessoas que estão procurando um sofá. Então, nesses casos, como o dele, é muito mais fácil você ter performance, porque obviamente você está pagando, mas principalmente porque você tem uma relação muito clara de problema-solução. Eu preciso consertar um sofá, aparece uma recomendação de sofá. Eu preciso viajar, aparece uma recomendação de passagem aérea, né? A gente só tem que tomar cuidado um pouco que quando você tem uma comunicação mais institucional, que é o caso, por exemplo, de uma organização jornalística, vai ser mais raro alguém perguntar preciso de jornalismo, entendeu? E o algoritmo te indicar direto. Então, muitas vezes você precisa de um trabalho mais perene, como eu estava dizendo, que ele não é tão direto, porque você não está tão buscando, tão atrás da busca, mas ele é um trabalho mais de construção de relevância constante no algoritmo, para que você apareça organicamente para a pessoa, né? Isso é a primeira observação. Mas a segunda observação, e que eu acho que é interessante o caso dessa professora que eu estava mencionando, é que, assim, o Facebook, a Meta, né, no caso, ela tem uma ferramenta de anúncio da Meta, que você vai lá, você se inscreve como empresa, você preenche os documentos lá, e você pode comprar tanto propaganda como anúncio promovido, né? Você pode publicar um anúncio e promover. E ela é uma ferramenta bem intuitiva, que ela te permite dizer assim, qual é o perfil de público que eu quero atingir, a área geográfica, as áreas de interesse. Então, você não está dizendo só assim, a pessoa está procurando tal coisa. Então, por exemplo, essa professora, quando eu comecei, ela só pagava e dizia: quero atingir pessoas que se interessam por fotografia. Tá entendendo? Aí uma pessoa na Indonésia se interessava por fotografia, sei lá, e falava português, porque ela atingia muita gente no Timor, na verdade, né? E ela falou português e fotografia. Então ela pegava gente em Angola, gente na Indonésia. Aí, assim, porque o Facebook não sabe se ela é um curso de fotografia ou se ela é uma página de fotografia de forma mais geral, tá entendendo? Então, se ela não dá essa distinção. E, na verdade, é porque ela não tinha muita paciência. Quando você começa a mexer na ferramenta, o Facebook, esse gerenciamento de anúncio da Meta, mas do TikTok é também assim, o do Twitter é também assim, eles são feitos para que um leigo saiba usar. Se você tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de exploração, eles não são difíceis de usar. Pelo contrário, a empresa tenta fazer o mais fácil possível. A única coisa que eu chamo a atenção é você, muitas vezes, fazer o trabalho anterior, antes de você entrar no gerenciamento de anúncio, você fazer essas perguntas que eu estava dizendo. Quem é seu público-alvo? Tenta definir ele. Então, se você sabe que seu público-alvo é, sei lá, um público de tal idade, tal classe social, tal geografia, você consegue indicar para o Facebook direitinho lá, onde você quiser, e você vai ter uma melhor relação custo-benefício. Não é que ela não estava atingindo o público dela, é que ela estava atingindo um monte de público que não era dela também. Então, você tem um desperdício de dinheiro. E como você está pagando por impressão, né, ou por clique, dependendo, então você perde um pouco, você vai estar pagando por um monte de coisa que você não vai usar, né? Eu chamaria atenção especialmente assim, que aí, novamente, a ferramenta do Facebook ela te permite estabelecer filtros muito precisos, assim, muito específicos, né? Muito específicos. Então, por exemplo, teve uma vez que a gente trabalhou para uma ONG que ela trabalhava vários, vários programas de assistência para crianças em situação de risco, né? Uma ONG grande, né, de atuação nacional, assim. É que eu não posso comentar muito, porque meio, o pessoal lá que cuida da mídia social não eles têm os detalhes deles lá. Mas eles anunciavam no Facebook lá e no Instagram
E eles percebiam que, por exemplo, para contribuição em campanhas que eles faziam de arrecadação, eles tinham um programa para arrecadação com doação no imposto de renda, né? Eles tinham muito mais resultado em um público um pouco mais velho. E aí eles perceberam isso e disseram, será que a gente pode estacionar no Facebook nisso? A gente, sim, sim, pode, porque tem lá uma estratificação por idade. Mas sabe o que produziu mais resultado? Quando a gente colocou no perfil do Facebook pessoas que tiveram recentemente interesse por temas religiosos. Tipo assim, gente que anda, senhoras que andam pelo Facebook e acessam páginas de oração e de novena, tudo. E a gente programou lá para que as mensagens dela aparecessem para esse público. E aí deu um pico de procura. Porque é um raciocínio que não é do software, não é do Facebook, é um raciocínio meio de marketing, de você dizer, senhoras religiosas, elas respondem melhor a programas de, de, é, de doação para crianças e tudo, elas são mais sensibilizadas, entendeu? E aí a gente também pensou a mensagem adaptada. Então, vai um pouco dessa inteligência de marketing que você faz de dizer quem é meu público, qual é o argumento, qual é o apelo que eu tenho para ele. E aí, se você chega lá na ferramenta do Facebook sabendo isso, ela é fácil de usar, né? Então, por mais que você, por exemplo, vá lá e leia os manuais do gerenciador de anúncio do Meta, tudo, se você não fez um trabalho de auditoria interna, você não vai saber usar. É meio por aí. E esse é o mal das mídias sociais e das mídias digitais de maneira geral. Porque como você pode atingir todo mundo, é muito fácil de você fragmentar, né? Então, por isso que eu falei um pouco, tenta estabelecer metas mais estreitas e factíveis, cumpre elas, cumpriu, vai para uma outra. Senão você tenta cobrir muita coisa e não faz nada bem, né? Se você está tentando fazer tudo, tem muita dispersão, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Tá Massa. me ouvindo aí, professor? Pode falar, homem. Vocês falando isso aí sobre o Facebook de impulsionar e direcionar os pedidos, o meu filho ele trabalha com isso aqui em casa. Às vezes ele coloca alguma coisa para vender, uma ou duas ou três coisas para vender. Aí ele vai lá e coloca lá R$ 200, R$ 300 no Facebook. Vai dormir. Quando é no outro dia de manhã, ele vai ver, ele conseguiu vender aí R$ 1.000, R$ 2.000 de produtos, assim, que ele pega das próprias empresas, Sim. sabe, das grandes empresas, para vender e ele ganha só a comissão. Aí no outro dia está lá na conta dele R$ 1.000, 800, 2.000, que ele está dormindo e trabalhando. E aquele produto vai direto à pessoa que procurou aquela mercadoria, aquele produto. Perfeito. Então o Facebook ele já isso aí é muito importante, é bom demais. E eu reforço, Mas assim, boa, tá? por isso que esses caras estão ganhando tanto dinheiro, porque eles inventaram um sistema, uma inteligência artificial, porque é tudo automatizado, não passa por nenhum humano. Eles inventaram um sistema de fazer a demanda e a oferta se encontrarem. Então, na verdade, o que a gente faz quando a gente usa o gerenciamento é só dar umas instruções muito simples, mas o Facebook é remunerado por performance. Ele vai ganhar o dinheiro na medida em que ele executa. Se ele não consegue te entregar o que tu pagou, ele não usa o teu dinheiro. Se você diz assim, eu quero atingir o público, ele não conseguiu entregar, ele não cobra, né? Você diz, eu vou gastar tantos R$ 1.000 lá. É um leilão, né? Você diz, eu vou pagar tanto por visualização, tanto por clique lá, e ele te entrega. Se ele não te entregar, ele não cobra, né? Mas ele sempre entrega, ele consegue achar. Então, só que o que eu chamo a atenção de vocês, novamente, é uma coisa você conversar propaganda e impulsionamento para uma demanda de consumo, porque é muito fácil você colocar oferta e demanda, porque tem alguém no mercado procurando comprar tomate, tem alguém vendendo tomate. O mercado é como é que você encontra essas duas pessoas com o preço certo, com o jeito certo. Principalmente se você tem um produto que ele tem demanda, o Facebook ele ajuda você a encontrar muito rápido o público, né? Agora você vai ter duas situações em que o Facebook é meio complicado. Primeiro, é quando você tem essa comunicação institucional, e isso é uma coisa que nós, da área de marketing, a gente critica muito das mídias sociais. Elas são muito boas para fazer varejo, mas elas são muito ruins para construir marca. E, na verdade, marca é o valor principal de uma empresa.
né? É o que vai fazer ela ganhar mais dinheiro no longo prazo. E aí o que acontece é o segundo problema, né? Que à medida que você tem menos marca, você tem cada vez mais produtos muito semelhantes, que conseguem se diferenciar muito pouco. E aí para o público tanto faz. Então eu vou dar um exemplo para vocês, já pegando muito essa coisa do sofá que o Valmir falou. A minha esposa, a gente está temporariamente no outro apartamento, que a gente está fazendo uma reforma no meu apartamento. E aí a minha esposa queria botar um varal. Aí tem uma empresa que ela fez um varal uma vez, que deu tudo certo, que ela adorou, mas a empresa estava se enrolando. Aí ela vai lá e procurou, né? Ah, empresa que faz varal. E você olha as empresas que fazem varais, elas são todas iguais. Ela foi lá, contratou uma empresa, o pessoal fez um negócio tudo errado lá. Mas, novamente, aí a gente começa a dizer, pô, o Facebook não me ajuda a encontrar uma boa empresa, porque as empresas parecem muito parecidas. Tem uns alunos meus que eles estão fazendo um trabalho para escolas de segundo grau, aqui de Recife. E é engraçado como as escolas de segundo grau, elas têm a mesma promessa, a mesma mensagem, elas não se diferenciam muito. E aí você vai no Facebook, nas mídias sociais, elas parecem a mesma escola, elas usam as mesmas cores, elas usam as mesmas imagens. Então, muitas vezes a gente tem um processo de achatamento da comunicação. Vocês, e aí pega o caso de Vanessa que citou, vocês têm uma reputação e um valor de organização que vocês vão ter que construir num médio e longo prazo. Alguns de vocês, o caso de Valmir tinha conversado, já tem isso construído, inclusive. Já tem uma reputação e uma... Então, assim, tem que trabalhar um pouco também com o que você está construindo de patrimônio para a organização, em termos de confiabilidade, em termos de reputação, em termos de posicionamentos, né? Então, muitas vezes, o impulsionamento, qual é o papel que ele vai ter para alguma organização se vocês optarem por usar? É de se apresentar. É aquele funil de vendas que eu estava falando. Ele pode ter um papel muito importante para você aparecer para gente que não conhece você antes, que nunca entrou em contato. Mas é isso que ele vai dar. Ele não vai dar muito mais coisas, entendeu? Então você tem que pensar, a partir do momento que você gera esse tráfego, como é que você retém esse tráfego. E retém esse tráfego vai ser uma estratégia de conteúdo, de engajamento, de conversa, de diálogo, né? E aí isso é que vai te dar um retorno mais de médio e longo prazo. Massa?